E aí a gente chega no lema do Clube do Tio B. Esse lema, eu refleti muito sobre ele, porque ele precisava ser uma coisa que refletisse exatamente o que eu faço em sala de aula. Então, eu cheguei nesse lema aqui. Aprender música aqui é simples, divertido e para todos. Inicialmente ele era, aprender música aqui tem que ser simples, divertido e para todos. Aí depois eu pensei, tem que ser não quer dizer que vai ser. Então, eu mudei, foi uma mudança simples, mas que para mim fez todo sentido. Aqui é simples, divertido e para todos. Tem que ser, não tem outra alternativa. A aula precisa ser simples. E simples no sentido de que a gente trabalhando com criança, a gente não pode trazer aquela complexidade que muitas vezes a gente vê nas aulas de música. Eu sobrevivi, quase todos nós aqui passamos por aula de música bem complexas e que outras pessoas menos motivadas talvez não passem. Muita gente não passa, afunila muito. Então, a aula precisa ser simples. Divertido porque é o meio de aprendizado que é o meio de comunicação, o modus operandi das crianças, não é? E para todos, porque a gente precisa pensar uma aula de música que englobe os muitos perfis que a gente tem de alunos em sala de aula, não é? Hoje em dia, a gente vivencia muitos perfis de aluno. Por exemplo, eu tenho alunos neuroatípicos mais do que eu tinha antes. Talvez esse movimento seja porque os pais estão se conscientizando de que essas crianças precisam ter o acesso à escola. Então, o professor ele precisa adaptar as suas aulas a esses alunos também. Simples, divertido e para todos. Todas as atividades no Clube do Tio B precisam seguir essa linha. E aí, dentro da questão do planejamento, ao longo da minha formação acadêmica, profissional, eu fui estudando como é que outros professores faziam essa organização da aula de música, especificamente na educação infantil, e a gente chegou nessa aula de música por blocos. Essa não é uma construção minha, essa é uma construção que a gente conhece a partir dos cursos de formação, de musicalização, que a gente vivencia Brasil afora. Eu já vi diversas pessoas falando nesse modelo. Aqui é a minha adaptação, onde eu trabalho com 5 blocos. A acolhida, onde a gente vai motivar as crianças para o início da aula. Tem a importância também da rotina das atividades, né? As crianças pequenas elas precisam entender. Naquele dia, naquela hora, começa a aula de música. Então, a acolhida é um ponto-chave desse momento. Geralmente dura 5 minutos. Corpo e movimento, onde a gente vai estimular o movimento, a percussão corporal e a expressão vocal e introduzir a atividade principal da aula. Geralmente, nessa atividade de corpo e movimento, é uma preparação para a atividade principal. Então, se eu tenho uma atividade que eu vou trabalhar pulso, ritmo, som, silêncio, eu preparo uma atividade de corpo e movimento que vai introduzir esse tema para as crianças primeiro vivenciarem com o corpo, com a voz, se movendo no espaço, e depois aplicar isso com os instrumentos musicais que a gente tem em sala. A atividade do dia, que é realizar o objetivo geral da aula. Depois a gente faz um relaxamento e despedida. Esses blocos, eles são flexíveis de ser alterados. Inclusive, eu falo isso no trabalho. Eu conto um caso de uma turma específica que chegava na aula de educação física suada e quando entrava na minha sala, já entrava extremamente agitada as crianças e eu não tinha condições de fazer a acolhida, que geralmente puxa as crianças para cima, né? Anima mais. Então, eu partia do inverso. Eu fazia o relaxamento para depois eu iniciar a aula nessa turma. Com o tempo, eu fui percebendo que eu poderia fazer esse tipo de ajuste na minha aula. Então, esse agrupamento da aula de música, ele também é um agrupamento, esse planejamento da aula de música, ele é um planejamento que pensa na questão lúdica também. É diferente da aula do ensino fundamental, que eu chego na sala e digo, boa tarde, vamos começar a aula. Eu não tenho essa dinâmica que eu tenho na educação infantil no ensino fundamental. Inclusive, minhas turmas do Infantil 5, quando chega o mês de novembro, começa a anunciar, gente, é a última semana, está chegando ao último dia que eu vou cantar o Bom Dia para vocês. Ano que vem não tem mais o Bom Dia, porque vocês são o primeiro ano. E eles pedem. Quando chega no primeiro ano, eles sempre pedem, não é? Na prática, a gente sempre procura trazer essa coisa do movimento, né? Aqui já é um exemplo de atividade onde a gente está trabalhando
corpo em movimento e a prática instrumental ao mesmo tempo. Nesse caso específico dessa turma aqui, eu estava com poucos instrumentos e muitos alunos, não é? Isso é uma realidade muito comum em sala de aula de educação básica, e a minha estratégia foi: eu vou fazer corpo e movimento com todos, depois eu trago um grupo para o instrumento, enquanto que o segundo grupo vai fazer a continuidade da atividade de corpo e movimento. Tá sem som, mas essa atividade aqui é a atividade do play, play, stop, que eles têm que tocar quando a música está tocando e parar quando a música para. Isso aqui parece simples, mas com crianças é extremamente desafiador. Você conseguir fazer aquela criança tocar no momento certo, parar no momento certo, não é? E aqui tudo dentro daquele ambiente de jogo, onde permite, segundo Brito, não é? As trocas consigo próprio, com o corpo, com o ambiente. A comunicação, um elemento que eu trago na pesquisa também é a questão da comunicação lúdica. Isso aqui é um elemento fundamental para o professor de educação básica, principalmente o professor de educação infantil, conseguir engajamento das crianças em sala de aulas. Aqui, nesse exemplo, eu mostro a minha turma do Infantil 5, era Infantil 5, agora já está no primeiro ano. A gente estava trabalhando com essas varetas, era a atividade do dia, era percepção rítmica, então eu fazia alguns ritmos com a vareta em diversas métricas e eles repetiam. E no final eu dava um comando, antenas, e eles tinham que colocar antenas na cabeça. Então, o objetivo na cabeça deles era: eu estou esperando só o momento das antenas. Aí eu dizia, se acertar eu falo antenas. Então, toda essa comunicação do professor com as crianças precisa levar em consideração essa coisa do jogo, da brincadeira, porque no fundo, o lúdico ele vai ser essa ferramenta que vai facilitar o engajamento das crianças em qualquer atividade que você propor. O jogo, ao utilizar materiais e recursos bem acessíveis e conhecidos pelas crianças, eu busquei a ressignificação desses objetos, um fazer musical mais consciente e criativo. Nesse mesmo recurso que eu apresento aqui, tem uma atividade que eu descrevo no trabalho, que é a atividade do macaquinho, macacão. Então, inicialmente eles não começam com essas baquetas e baldes, é só com palma da mão e percussão corporal. Depois eu trago para o instrumento só com a mão batendo no balde, e depois com a mão e a baqueta, e em determinado momento a baqueta vira uma varinha mágica. Então, esse elemento do jogo, da imaginação. A questão da repetição é com certeza uma das características mais marcantes assim das crianças, não é? Esse aqui é o Pedro, já fazem acho que 4 anos. O Pedro já deve estar bem grandão agora. E o Pedro era uma criança que não queria vir para perto de mim. Toda vez que eu chegava em sala, ele corria, ele saía chorando. E eu dizia às professoras, calma que vai chegar o momento que ele vai. E eu repeti tantas vezes essa atividade com ele, que chegou o momento que eu nem precisei, nesse dia aqui, por exemplo, de chamar o Pedro para tocar. O Pedro veio por conta própria, tocou e depois não queria mais. Na próxima semana ele queria de novo. Então, um elemento que eu trago da repetição é o elemento de como o professor pode repetir uma atividade sem tornar essa atividade chata, porque as crianças querem que a gente repita 1000 vezes a mesma atividade. Por exemplo, o Senhor Coelho, uma atividade que a gente era prevista para ser uma atividade em uma aula específica do calendário letivo. E a gente termina fazendo essa atividade o ano todo, porque as crianças pedem para a gente repetir ao longo do ano.